Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Faro. Jornal das 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Luís Montenegro atira à oposição, afirma que o PS não está a aprender com as derrotas eleitorais. O primeiro-ministro projeta uma nova conquista nas presidenciais e repete que é preciso mais ambição para aumentar salários em Portugal. Montenegro rejeita as críticas e acusações de arrogância e, sem se referir diretamente à greve geral da semana passada, afirma que o povo está com o governo e com o PSD. O primeiro-ministro discursou ontem à noite no jantar de Natal do PSD, na Estufa Fria em Lisboa. Perante os deputados sociais-democratas, Montenegro faz um balanço muito positivo do último ano e já aponta ao futuro. Miguel Viterbo Dias. Na reunião de Natal da família social-democrata, o ano foi de vitória. Nós fomos colocados à prova em circunstâncias que não eram fáceis e vencemos. E vencemos bem. Luís Montenegro aproveitou a liderança nas autárquicas para atirar à oposição à esquerda, que acusa de arrogância. Sempre a dizer... porque os portugueses acham isto, porque os portugueses acham aquilo, e depois os portugueses pronunciam-se e têm um deputado na Assembleia da República, têm 3 deputados na Assembleia da República. Os portugueses não acham nada aquilo que eles dizem que eles acham. E os outros, que ainda há pouco tempo tinham uma maioria absoluta, e agora têm 58 deputados, e não querem aprender com aquilo que o povo lhes disse. E têm o desplante de dizer que arrogantes somos nós. Não. A mensagem para o Partido Socialista, dias depois do Tribunal Constitucional ter devolvido a lei da nacionalidade, depois de um pedido de fiscalização do PS, mas sobre isso Montenegro nada disse. O Primeiro-Ministro diz que a legislatura é uma oportunidade para catapultar o país e insiste na ambição para os salários, garantindo que Portugal vai chegar à fasquia elevada que colocou. Estava a falar por causa da greve geral. Tinha a ver com esta ambição. Nós temos de incutir esta cultura de irmos mais longe, esta cultura de ganharmos. Nós não precisamos de ficar sempre naquele rame-rame, naquele... de jogar para o empate, não. O chefe do governo, dias depois de ter apontado a um salário mínimo de 1.500 euros num jantar pré-eleições presidenciais, em que no meio de tanta vitória teve um lapso. De facto, já começam a ser presidências a mais, mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política. Não nos falta. Isso é uma outra confusão, já agora. Marcelo Rebelo de Sousa entregou o cartão, mas é da família social-democrata. Os olhos já estão no futuro, em Luís Marques Mendes, num jantar que, por ser de Natal, teve direito a prendas. Montenegro ofereceu a Hugo Soares um prato com a imagem do Palacete de São Bento, para que os deputados não se esqueçam do objetivo: apoiar a liderança do governo. Para não se esquecerem que é dali que vem a inspiração e as boas decisões, preservar, salvaguardar na Assembleia da República. Miguel Viterbo Dias com os destaques do discurso de Montenegro no jantar de Natal do PSD. Como ouvimos, o Primeiro-Ministro repete que é preciso aumentar a fasquia dos salários em Portugal. Ora, hoje o Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo nacional do próximo ano. Passa dos atuais 870 para 920 euros. É uma subida de 50 euros. Foi o que deu conta a Ministra do Trabalho no final da reunião de ontem com a UGT. Se Portugal fosse hoje a eleições legislativas, a AD voltaria a ficar em primeiro lugar e o Chega continuaria como segunda força política. É o que diz uma nova sondagem conhecida ontem à noite. Da Universidade Católica, feita para a RTP, Antena 1 e Público, conclui que pouco mudaria se o país voltasse às urnas. A AD surge na frente das intenções de voto, com 29%. O Chega voltaria a ser o segundo partido mais votado, com 24%, à frente do PS, com 23%. Como quarta força aparece a Iniciativa Liberal, 9%, seguido de Livre, com 6%, CDU, com 3% e Bloco de Esquerda a subir para os 2%. Neste estudo, o PAN surge com menos de 1% dos votos. Mas, Carla, a maior diferença em relação a maio é a quebra na avaliação do desempenho do governo. É o pior registro desde que Luís Montenegro é primeiro-ministro. As avaliações negativas que classificam o trabalho do Executivo como mau ou muito mau sobem de 24% para 32% em relação ao último estudo. 49% dos inquiridos responderam razoável. As avaliações positivas estão a cair. Nesta sondagem, apenas 17% dos inquiridos consideram o desempenho do governo bom ou muito bom. Já Marcelo Rebelo de Sousa vai deixar blanco uma avaliação positiva
positiva, bem acima dos números do antecessor, Aníbal Cavaco Silva, quando deixou a presidência da República. O estudo procura avaliar a atuação do chefe de Estado desde que iniciou funções. 72% dos inquiridos dão nota positiva ao trabalho de Marcelo desde 2016. Apesar da boa nota, o presidente não consegue atingir os níveis de popularidade do primeiro mandato, em que chegou a atingir 97% de avaliações positivas. Os números caem especialmente depois do caso das gêmeas e das dissoluções do Parlamento, mas sai de Belém com números muito acima de Aníbal Cavaco Silva há exatamente 10 anos. Na altura, Cavaco deixou o cargo com 48% de notas favoráveis. João Coutinho de Figueiredo considera que António José Seguro não tem qualidades suficientes para ser Presidente da República. Já o socialista alerta que a eventual eleição do liberal pode inclinar o país ainda mais para a direita. São os destaques do debate de ontem à noite na RTP. João Coutinho de Figueiredo até começou por elogiar António José Seguro, mas afirma que as competências do socialista não chegam para Belém. É um candidato a quem reconheço qualidades de integridade e transparência, que eu acho que são requisitos básicos para quem se candidata ao mais alto cargo da nação. Obrigado. Devo, no entanto, dizer-lhe também, com bom da verdade, que acho que não chega. É o requisito mínimo, não chega. António José Seguro tem querido dizer que é um candidato que pretende ser inspirador, e eu francamente não tenho visto grande coisa, e abrangente, e se nem no PS consegue fazer o pleno, dificilmente conseguirá fazer isso no país. Na resposta, António José Seguro traçou as diferenças face a Coutinho Figueiredo e deu como exemplo as posições sobre a reforma laboral. A nossa diferença é que eu votaria tal como estava e o meu adversário promulgaria tal como estava. E, portanto, essa é uma diferença muito grande que serve para demonstrar como a sua eventual possível eleição como Presidente da República reforçava o poder absoluto que já existe no nosso espectro político da direita em Portugal. Nós precisamos ter sensibilidade social e equilibrar o sistema político. Eu sou o único candidato que pode contribuir para essa moderação e esse equilíbrio. António José Seguro acusa ainda João Coutinho de Figueiredo de ter mudado de posição acerca da lei da nacionalidade. Eu estou de facto a ouvir o João Coutinho de Figueiredo sobre esta questão. Porque eu ouvi dizer que ele promulgava esta lei. Disse isso na Golgã. Portanto, aqui é que ficamos. Promulgava esta lei? Bem, eu estou esclarecido. Um momento que deixou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal visivelmente atrapalhado. São os destaques do debate de ontem à noite na RTP. Vamos analisar este debate no explicador desta manhã com Ana Gomes, apoiante de António José Seguro, e Bernardo Blanco, apoiante de Coutinho Figueiredo, para ouvir depois do Jornal das 9. O Ministro da Educação nega ter acusado estudantes carenciados de degradar as residências universitárias, mas as declarações de ontem à tarde obrigaram Fernando Alexandre a multiplicar-se em esclarecimentos. Primeiro num comunicado, depois em várias entrevistas, o Ministro estava a apresentar o novo modelo de ação social para o ensino superior, quando defendeu que as residências de estudantes devem dar acesso a alunos de diferentes estratos sociais, sob pena de se degradarem rapidamente. Se há coisa que é importante para a mobilidade social e para a democracia é a mistura de estratos sociais. E aquilo que nós fazemos no ensino superior é não misturar, é pôr nas residências universitárias os estudantes dos meios socioeconómicos mais desfavorecidos. E por isso, também já agora, é que depois elas se degradam. De imediato, PS e PCP apontaram críticas ao ministro com acusações de discriminação e até pedidos de demissão. Os comunistas anunciaram que vão apresentar um requerimento com caráter de urgência para ouvir Fernando Alexandre no Parlamento. E perante a polémica, o Ministro da Educação enviou um esclarecimento às redações. A dizer que é totalmente falso que Fernando Alexandre considere que os cidadãos de baixos rendimentos degradem os serviços públicos e que sejam os estudantes carenciados os responsáveis pela degradação das residências. Seguiram-se depois várias entrevistas do Ministro, sempre a pedir que se olhe para o contexto das declarações. Eu acho que o líder parlamentar do Partido Socialista deve ouvir na íntegra as minhas declarações, que é focada na igualdade de oportunidades, na liberdade de escolha, na construção de um sistema de ação social que apresentámos hoje e que é reconhecido por todos como um grande avanço no acesso ao ensino superior pelos alunos com mais dificuldades económicas. E se ouvir a declaração toda vai ver que, obviamente, eu nunca poderia ter dito tal coisa. Aliás, eu pergunto-me quem poderia ter dito tal coisa. O Ministro da Educação, ontem à noite, numa entrevista à CNN de Portugal, Fernando Alexandre esclarece o que pretendiam dizer. Diz que na origem da degradação das residências universitárias está a gestão dos espaços e não os estudantes carenciados. O Natal está a chegar e com ele as prendas e as contas aos gastos. Um estudo mostra que os portugueses não abdicam de comprar presentes, mas estão mais atentos aos preços. E, Carla, o subsídio de Natal volta a ser determinante no orçamento de várias famílias. É a principal conclusão do estudo realizado pelo IPAM Porto, Marketing Business School. O
O valor médio para compras de Natal subiu este ano para os 398 euros, mas isto significa um aumento dos preços dos produtos e não uma maior disponibilidade financeira das famílias. O estudo conclui ainda que o subsídio de Natal continua a ser determinante no poder de compra. Nesta altura, a maioria dos inquiridos gasta uma parte significativa desse rendimento em presentes. Nadine Soares. 85% dos inquiridos recebe o subsídio de Natal de forma estável desde 2020 e a maioria utiliza uma parte significativa para comprar presentes. 3% prevê gastar o subsídio na totalidade e apenas 1% não tenciona aplicar este rendimento extra no consumo natalício. Em relação ao valor médio esperado para as compras de Natal este ano, situa-se nos 398 euros, um crescimento de quase 2% face ao ano passado. No entanto, a maior parte dos consumidores identifica o aumento dos preços como o principal motivo desta subida e não uma maior disponibilidade financeira. O estudo mostra também que as prioridades foram redefinidas e o foco continua nas crianças. Quase metade dos inquiridos alterou os hábitos devido à atual situação económica do país e reduziu custos e o número de pessoas a quem vão oferecer presentes. No entanto, as crianças continuam a ser a prioridade absoluta das compras. A liderar as escolhas aparecem os brinquedos, seguindo-se de roupa e livros. O estudo indica também uma preferência clara pelas compras digitais. 34% prefere comprar online, um dado que reforça uma tendência que começou no pós-pandemia. No que diz respeito ao timing das compras, mais de metade deixa esta tarefa para o mês de dezembro, enquanto 39% antecipa, com o objetivo de aproveitar campanhas promocionais como a Black Friday. Nadine Soares com as conclusões deste estudo do IPAM Porto sobre o subsídio de Natal e as tendências de consumo nesta altura do ano. São agora 7h11. Carla, que outras notícias marcam a atualidade? Donald Trump classifica o regime venezuelano como terrorista e dá ordens para um bloqueio total aos petroleiros sancionados que entram ou saem da Venezuela. Anúncio feito esta noite pelo presidente dos Estados Unidos, justifica a decisão com questões como tráfico de droga, que tem frequentemente associado a Nicolás Maduro. Hoje é dia de Taça de Portugal. O Benfica joga no Algarve, frente ao Farense, partida a contar para os oitavos de final da competição. O jogo começa às 8h45 da noite. Tem relato e comentários aqui na Rádio Observador.